Buenos dias, pessoas. Hoje comprometido para vocês, né? A gente vai ver um pouquinho, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as diversos idiomas que tem no espanhol, né? Idiomas não, dialetos que tem na Espanha. E aí, antes de a gente entender a diferenciação dos dialetos, a gente tem que entender algumas coisas antes de a gente falar sobre isso. Que aí eu acho que semana que vem, para o vídeo não ficar muito longo, eu acho que semana que vem a gente dá mais um ênfase nessa questão de todos os dialetos. Eu vou para mostrar para vocês toda a diferenciação deles, tá? E aí, para a gente entender que todo mundo se comunica de alguma forma, mas nós, seres humanos, a gente se comunica através da fala. E a gente tem que entender que a fala, ela varia de acordo com o país, de acordo com os lugares, de acordo com as cidades, estados. Do mesmo jeito que a gente fala aqui no Nordeste, não é o mesmo jeito que as pessoas do Sudeste falam, por exemplo. Então a gente tem que entender todas essas características. E aí a gente se expressa de acordo com a nossa cultura, com os nossos costumes, com os nossos pensamentos. E a partir da nossa cultura que ela vai direcionar todas essas manifestações da nossa fala, né? E o espanhol, se eu já não falei para vocês, o espanhol, ela vem de uma variação do latim vulgar que se falava na Península Ibérica. E aí o português também varia do mesmo latim. Por isso que o espanhol e o português são tão parecidos, porque ele provém do latim vulgar, que se falava na Península Ibérica. E depois, mais tarde, com outras influências, a gente tem transformações desse espanhol que provém do latim vulgar. E aí, o espanhol que a gente fala hoje, que seria o castelhano, que é o mais famoso dentro dos vários dialetos que tem na Espanha. É o mais famoso. É o que se fala em todos os países latino-americanos, por exemplo. Porém, nos países latino-americanos há outras diferenças culturais, históricas e também de identidade, né? E aí, o castelhano, ele se torna, depois de um tempo, o espanhol oficial, que seria o que a gente fala hoje, que eu ensino a vocês. E a gente tem que entender, antes de falar sobre o castelhano, que existe o castelhano e outros tantos idiomas que vêm do castelhano, que seria o espanhol do México, o espanhol da Argentina, o espanhol do Uruguai. Por quê? Mesmo o castelhano, ele tem a diferenciação dos outros espanhóis que a gente fala na Latinoamérica. Então, na Argentina fala de um jeito, no México fala de outras, e é isso que eu quis mostrar para vocês quando a gente teve a aula de todas as nossas expressões, né? Nossas expressões idiomáticas que eu falei para vocês. No México se fala de um jeito, a mesma expressão, o mesmo sentido da expressão, que na Argentina se fala de outro. E é por isso que é tão importante a gente conhecer essas expressões e conhecer a cultura. Porque é através da cultura que a gente conhece e que a gente passa a reconhecer aquela cultura e aquele país. Que é através do nosso idioma que a gente vai expressar para o mundo qual é a nossa cultura, qual é o nosso pensamento e qual é os nossos costumes, quais são, aliás, nossos costumes, certo? E aí, mesmo sendo a língua oficial da Espanha, o castelhano não é a única, que eu disse a vocês, não foi? Que a gente ia ver. Vamos lá. E aí, assim como o castelhano teve outras influências que a gente vai ver mais tarde, as influências históricas de cada uma delas tiveram influências muçulmânicas, tiveram influências africanas, tiveram influência do português de Portugal, tiveram influências de outros países que fazem fronteira com a Espanha. Por isso, e antes, eu não sei se vocês já estudaram história, a Espanha, como ela tem uma rota marítima muito famosa,
e ela faz fronteira com Portugal, que os barcos os navios que chegavam em Portugal também avistavam a Espanha e queriam fazer comércio com a Espanha. A Espanha e Portugal antigamente eram grandes impérios do comércio marítimo, né? Então, com todas essas pessoas que vinham de outras localidades, eles conversavam, eles interagiam de acordo com o comércio, e o comércio foi um dos grandes, como eu posso dizer, um dos grandes responsáveis por essas mudanças também. Mas bem antes tiveram outras mudanças, porque aí, como na Inglaterra também teve influências de outros povos, tiveram influências de, se eu não me engano, influências dos Vikings, né? Influências de vários outros povos, porque vocês sabem que antigamente tinham muitas brigas, tinham muitas guerras, e aí um povo guerreava com outro, o que vencia ficava naquela localidade. E aí as duas culturas iam se misturando. E quando se mistura, também a fala muda, porque eles vão se adequando para a comunicação. Porque a partir do momento que a gente é um ser humano, e todo ser humano ele tem essa necessidade de conversação, a partir do momento que a gente conversa, a gente muda tanto o nosso pensamento como na forma da gente falar também. Então, para adequar e para que a conversa e como eu posso dizer, a conversação em si fosse mais proveitosa, eles tinham que fazer algumas adequações, né? Trazer um pouco do outro idioma para mim. Vamos fazer de conta que eu seja uma pessoa que vivia na Península Ibérica naquele tempo. Aí o povo foi fazer uma guerra e o meu povo perdeu. E aí as pessoas que ganhavam tomavam conta daquela terra. E aí, para que eles se entendessem, eles tinham que ir adequando tanto o idioma deles quanto o meu, né? E aí, para que essa adequação fosse feita, a língua ela sofre, aliás, uma transformação, certo? E aí essas transformações deram origem ao catalão, ao valenciano, o galego, o basco, outros dialetos como também o andaluz, o extremenho, o murciano e o canário. E aí essas são de diferentes regiões. Cada região, uma região tem um catalão, outra região tem o castelhano, outra região tem o galego, outra região tem o basco, outra região tem o andaluz. E aí os mais famosos são o andaluz, o basco, o galego, o catalão e o castelhano. E aí são diferentes. Vocês vão ver mais tarde, quando a gente tiver uma próxima aula, vocês vão ver que todas elas são diferentes. E aí o grande não seria mistério, a grande beleza disso tudo é que, mesmo sendo tão diferentes, eles chegam a uma unanimidade que seria o castelhano. Então a gente precisa entender a importância da gente preservar toda a nossa cultura. E a partir da nossa cultura, a gente pensa, a gente dissemina os nossos pensamentos, nossas ideologias e nossa cultura. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer, né? E o que eu fiz com vocês, esses tempos que a gente estava vendo os dialetos, né? Os dialetos nas expressões culturais, para a gente entender que eles são diferentes. E diferente não quer dizer que um é melhor que o outro. Diferente de saber que a diferença a gente precisa respeitar. Principalmente no espanhol, né? Vocês nunca pensariam que o espanhol teria grandes diferenças, grandes dialetos. E por isso que, ao estudar espanhol, eu sempre digo que eu vou fazer o possível para vocês conhecerem todos. Mas é a partir da afinidade que vocês têm com determinada língua. Por exemplo, eu falo castelhano e tem pessoas que gostam de falar castelhano, e aí vai depender muito de vocês, do que vocês acham, né? Então, por isso que é importante da gente conhecer o México, a Argentina, como eles falam,
que não existe só um país que fala espanhol, por exemplo, existem vários. E a gente precisa aprender sobre esses vários. Precisa respeitar esses vários, essas diferenças culturais, né? E aí, elas estão em diferentes regiões. Por isso que é tão interessante. O andaluz está em uma região, o castelhano está em outra, o catalão está em outra, o basco está em outra. E aí, mesmo sendo tratadas como segunda língua, por algumas vezes elas são mais faladas em suas regiões, mais faladas do que o castelhano. Então, por isso que é muito interessante, tá, pessoas? Essa semana, a aula é essa. Não vou pedir nenhuma atividade. A atividade só vai ser quando eu terminar esse assunto com vocês, tá? Pra gente ver toda a importância do espanhol e a diferença do espanhol na Espanha, né? E todas as suas vertentes, as suas faces, tá? E eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo de segunda a sexta. Agora vai ser de 7 às 3 da tarde, porque daqui a pouco a gente vai adequando e eu vou colocar, a partir da semana que vem, eu acho, atividades das 7 ao meio-dia, que será mais próximo do que vocês estão acostumados na escola, tá? Vamos voltar a se acostumar com os horários da escola. Beijo pra vocês.